nossos encontros aqui, eu trago a vocês dicas de como você pode usar o conhecimento em testes de software para conseguir ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. E como a gente faz isso? A gente faz isso através da mudança de posicionamento quanto à forma com que você lida com a sua carreira e também, óbvio, através dessa, né, obtenção do conhecimento técnico relacionado a testes de software. Tudo isso, junto e misturado, faz com que você consiga demonstrar para as pessoas que estão ao seu redor que você consegue enxergar a sua profissão de uma maneira mais técnica, mais científica. E ajuda essas pessoas a entender que você é alguém que faz a diferença dentro do trabalho que você desempenha. Saindo daquele comum e entrando dentro de um novo posicionamento, de realmente poder contribuir com a empresa, contribuir com o produto e alguém que está realmente focado em sua própria carreira. Tudo isso faz com que você consiga cada vez mais se aproximar do objetivo que você tem, que é alavancar sua carreira e ser melhor remunerado por isso, melhor remunerada por isso. Dentro da nossa aula de hoje, eu trago a vocês um assunto que é um assunto bastante importante para qualquer pessoa que quer conseguir aí ser melhor remunerado pelo trabalho que desempenha. Estou falando de como se tornar uma referência em testes de software em 7 passos. Veja, uma referência em testes de software basicamente é alguém que é lembrado ou lembrada, né? Todas as vezes que a gente... Opa, tem um slide sobrando aqui. Alguém que é lembrado, lembrada todas as vezes que a gente... Ah, não estou compartilhando a tela aqui. Aí, agora sim. É alguém que é lembrado, lembrada todas as vezes que alguém precisa de ajuda. Puxa, eu preciso muito de saber como é que eu resolvo um determinado problema. Puxa, nossa referência é o fulano de tal ali, é o Maurício Amato. Ele é nossa referência em testes. A gente vai lá e tem um outro problema. A gente fala, quem que pode ajudar a gente a conseguir resolver esse problema? Eu lembro, é ali, ó, é a Renata. São as pessoas aqui que são referências dentro do nosso time. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, ser uma referência em testes de software é você ser essa referência para as pessoas. E aí, quando a gente fala de ser referência, a gente tem esferas. Né? Isso também é algo importante aqui para essa nossa discussão. Existem esferas nas quais você é referência. Por exemplo, tem gente que busca ser a referência para o seu time. Puxa, eu sou a referência para o meu time aqui é formado por 5 desenvolvedores, um PO, um Scrum Master. Eu sou a referência em testes para o meu time. Eu posso ser a referência para alguns times. Por exemplo, tem muitas empresas hoje em dia que tem um negócio chamado Chapter. Né? Então tem lá o Chapter de QA. Puxa, eu sou a referência para o meu Chapter de QA. Então todo mundo que tem lá alguma veinha, algum pezinho na área de QA sabe que dentro da empresa toda pode contar comigo, né? Para conseguir, então, ser a sua referência ali em testes. Pode ser que você é uma referência dentro da comunidade onde você atua. Vou dar um exemplo. Às vezes você está lá dentro de uma comunidade chamada Comunidade de Teste JL, por exemplo. E lá tem 600 pessoas. Você é uma das referências em teste para aquelas 600 pessoas que fazem parte daquela comunidade. Tem uma outra esfera, que é a esfera nacional. Você fala, não, nacionalmente sou reconhecido como referência. Vou contribuir aqui com as pessoas que atuam ou que têm curiosidade sobre a área de qualidade no Brasil. Ou você pode ser uma referência numa esfera internacional. Caraca, eu globalmente sou reconhecida pela forma com a qual eu compartilho meu conhecimento, pelos conhecimentos que eu tenho, sou referência. As pessoas do mundo todo vêm e me mandam mensagem para saber sobre um assunto A, B ou C dentro da minha área de atuação. Nesse caso aqui, a gente está abordando testes de software. Entende que ser referência, então, tem uma esfera? E quando a gente fala em ser referência, você
automaticamente tem que descrever qual é a esfera em que você gostaria de ser referência. Entende? Então eu digo, quero ser referência para o meu time, quero ser referência para o meu chapter, quero ser referência para a empresa que eu trabalho, quero ser referência para a comunidade da qual faço parte, quero ser referência nacional, quero ser referência global. Então você define ali qual é a esfera de referência que você quer ser. Júlio, isso é realmente importante para agora? É realmente importante para agora. Por quê? Porque determinar qual é a esfera de referência que você quer, onde você quer ser referência, vai fazer com que você destine mais ou menos energia naquilo que você vai fazer. Entendem? Então, por exemplo, para que você se torne uma referência internacional em testes de software, puxa, você vai ter que investir muita energia fazendo 7 passos que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, ok? Agora, se você vai ser uma referência dentro do seu time, a energia vai ser menor do que aquela que você investiria em ser uma referência internacional, entende? Então, o tamanho da esfera ali na qual você quer, o nível da esfera na qual você quer ser referência, impacta diretamente o nível de energia que você quer gastar. Agora é o seguinte, decidir ser uma referência em qualquer uma dessas esferas que eu comentei com você, exige que você também tenha um objetivo, que é um objetivo palpável, um objetivo que realmente vai te trazer algum tipo de contentamento. Entende? Isso também é super importante. Pelo seguinte, ser referência é você estar disponível para alguém quando alguém for te chamar, por exemplo, entendeu? Então, como eu já disse, no comecinho aqui. Poxa, o que é ser referência? Ser referência é você ser lembrado pelas pessoas que estão ao seu redor ou dentro daquela esfera naquele nível da esfera que eu estava mencionando, e as pessoas que estão lá, então, vão vir até você para te perguntar coisas. E você vai ter que despender o seu tempo, ou seja, investir o seu tempo para contribuir com essas pessoas que consideram você as referências delas. A questão é, o quanto você está realmente disponível para isso? O quanto você está realmente, cheio de energia para fazer esse tipo de ação? O quanto aquilo está te trazendo de contentamento para que você realmente fale, realmente é algo que eu quero fazer, realmente é algo que eu quero ser. Estou dizendo isso porque tem muitas pessoas que me perguntam, Júlio, o que eu faço para ser uma referência? E eu digo, olha, você tem que fazer isso daqui, esses 7 passos aqui são os passos que você tem que fazer. E aí a pessoa fala, não, mas não é bem isso que eu queria. Então por que você queria ser referência? Não, eu queria ser referência para ser lembrado, entende? Mas ser lembrado te traz algum tipo de benefício? Entende? E esse benefício que traz para você, é um benefício que você realmente quer lutar para obter? Vou dar um outro exemplo, que é um exemplo que traz benefício. Por exemplo, quando você é a referência do seu time, ou a referência, vamos colocar assim, a referência da empresa em testes de software, isso te traz muitos benefícios. Por quê? Porque o seu gerente, o seu líder, a pessoa que bate o martelo e toma a decisão se você vai receber um aumento de salário ou se você vai receber uma promoção, essa pessoa sabe que você existe. Se você é considerado referência da empresa, essa pessoa sabe. Então, quando você for fazer esse tipo de esforço, essa dedicação que você vai ter para conseguir atingir isso, você tem que pensar qual que é o benefício ou os benefícios que eu vou colher dessa minha busca por se tornar referência. Quando você está olhando para, por exemplo, uma perspectiva de ser referência nacional em testes de software, talvez o benefício seja que muitas empresas vão te conhecer e você vai viver com a sua caixa do LinkedIn lotada de empresas te chamando para você participar de processos seletivos. Quando surgir uma necessidade de um problema na empresa, por você ser referência no nível, numa esfera nacional, as empresas já vão saber de você, vão te procurar para que você possa ajudar a resolver aquele problema. Um bom exemplo que eu posso dar para vocês é o meu mesmo.
hoje em dia, né, no momento em que nós estamos aqui conversando agora, eu sou considerado uma referência nacional em testes de software, né? E essa consideração que a comunidade tem por mim, que o mercado tem por mim, me faz que eu tenha muitas oportunidades. Então, antes de sair do Brasil e vir morar nos Estados Unidos, eu recebi muitos convites para participar de processos seletivos e alguns convites diretos para participar, né, para compor, né, algumas empresas que são empresas que eu admiro muito, né, por salários que são salários que, puxa, são ótimos salários para quem mora no Brasil. Entende? Então, da onde que vem isso? Se a pessoa não me conhece pessoalmente, ela me conhece através da referência que eu sou para, né, na esfera do nível nacional. Entendeu? Puxa, tem uma empresa XPTO que está vivendo um problema, uma dificuldade. Eles não conseguem resolver um problema dentro do processo de testes. Eles sabem que o Júlio de Lima existe, eles vão lá e entram em contato comigo para que eu resolva. E eu vendo consultoria, ganho dinheiro. Então, o benefício de se manter uma referência em teste de software a nível nacional é que eu vou poder, então, ter essas oportunidades de negócios ou oportunidades para minha carreira. Ok? Então, é sempre importante que você tenha antes da gente entrar aqui no ponto de quais são os 7 passos, é você responder essa pergunta para você mesmo, que a pergunta é a seguinte: por que você quer se tornar uma referência? Por que você quer ser lembrado por alguém? Sendo que esse alguém está relacionado diretamente à esfera na qual você quer ser referência. Entende? Tem que ter um benefício. Um exercício que eu deixo para vocês agora é o seguinte: respondam a si mesmos. Falem assim: eu desejo ser referência, pois quero alcançar. Entendeu? Aí você tem que completar essa frase. Desejo ser referência, pois quero alcançar. Então, escreve aí para você num bloquinho de notas, ou mesmo no bloco de notas do computador, sabe? Em algum lugar que você possa se lembrar. Desejo ser referência para alcançar, blá, blá, blá. Ok? Até para ser mais preciso, coloca assim, ó, desejo ser referência. Aí você coloca a esfera do time, do chapter, da empresa, da comunidade, nacional e internacional, para alcançar. E aí coloca lá o que é que você quer alcançar. Esse é um excelente exercício, porque volto a dizer, ninguém é referência só por ser referência. Volto a dizer também que ser referência custa de você esforço, energia. Essa energia tem que trazer um retorno de alguma forma. Definir essa frase: quero ser referência na esfera XPTO para alcançar, e coloca lá o que você quer alcançar, vai determinar o quanto de energia que você realmente quer gastar naquilo. Ok? Então, perfeito. Uma vez que a gente está falando então sobre isso, né, e já sabemos o que é ser referência, e já sabemos também que eu preciso ter um objetivo, né, e um retorno sobre aquilo, e que eu tenho que saber também qual que é a esfera na qual eu quero ser referência, agora sim faz sentido a gente falar aqui sobre esses 7 passos, né, dessa nossa busca por se tornar referência. Tá? Quando eu criei esse slide aqui para nossa aula de hoje, eu criei esse slide fazendo essa separação de azul e verde. E essa separação aqui do azul e verde basicamente significa o seguinte: azul são atividades que você precisa realizar. Desculpa, vamos refrasear isso. Azul são atividades que estão relacionadas 100% a você. A forma com que você busca ser referência, ok? Então, o azul está relacionado diretamente a coisas, atividades que você precisa realizar e que estão dependentes exclusivamente de você. É você que precisa executá-las, elas estão relacionadas diretamente à sua vida. Vou dar um exemplo aqui, ó. Obter conhecimento é você e você mesmo. Você e você mesma. Sabe? Você tem que ir lá e tem que buscar o conhecimento. Praticar o conhecimento. É você buscou um conhecimento, você tem que colocar ele em prática. É você colocando em prática. Lidar com problemas complexos.
né? Que são os problemas que vão surgir no meio do caminho. É você que enfrenta um problema e vai lá e supera esse problema, encontra a solução desse problema. Mentorar alguém, é você que está mentorando, você que vai passar a sua informação, você que vai compartilhar o seu conhecimento com alguém, entende? Todos esses 4 passos aqui azuis, eles são passos que estão relacionados exclusivamente a você. Agora, quando a gente fala do verde, é diferente. O verde está relacionado diretamente à esfera na qual você está querendo se tornar referência. Azul, você. Verde, a esfera na qual você quer se tornar referência. Ok? Júlio, eu não entendi muito bem essa questão do verde ser essa questão da esfera. Explica melhor. Claro, olha só. O número 5 aqui, que é o primeiro ponto que a gente tem dentro dessa questão de, né, relacionado à esfera em si. O ponto número 5 diz: conheça problemas da organização. E aqui a organização é, se você está numa esfera, né, de time, o time é a sua organização. Então você precisa conhecer os problemas do seu time. Se a esfera é a empresa, você vai ter que conhecer os problemas da empresa. Se a esfera é o chapter, você tem que conhecer quais são os problemas do chapter. Se a esfera é nacional, você tem que conhecer nacionalmente quais são os problemas que a sua área vive. Se a esfera é internacional, você tem que conhecer quais são os problemas que internacionalmente testadores vivem, entendeu? A organização aqui está relacionada diretamente à sua esfera. E por isso que eu falei para você escrever aquela frase no começo, né? Desejo ser referência na esfera, XPTO, para conseguir alcançar, blá, blá, blá. Então, tipo, qual é a esfera vai definir especificamente qual é a pesquisa que você vai saber para saber quais são, né, os problemas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Porque eu, Júlio, agora que eu vivo aqui nos Estados Unidos, na Flórida, né, depois de ter alavancado a minha carreira pela segunda vez, eu tenho um objetivo aqui de me tornar referência. Então, se eu fosse colocar aqui, né, qual é a minha frase seria assim: eu, Júlio, desejo me tornar referência na esfera nacional, mas agora sim aqui nos Estados Unidos, né, para conseguir alcançar melhores oportunidades de valorização no meu salário. Então, esse é o meu objetivo como sendo referência aqui, né? Então, é ter mais oportunidades e melhorias dentro do meu salário. Então, eu preciso definir qual que é essa minha, sabe, esse meu objetivo, para que eu consiga, então, né, obter melhores oportunidades. Beleza? É isso que eu vou precisar fazer. Obter melhores oportunidades. Um bom exemplo desse ponto dessa minha frase, né, que diz respeito diretamente à questão de ser referência é o seguinte: é assim, ó, eu, Júlio, desejo ser referência nacional aqui nos Estados Unidos para conseguir obter melhores oportunidades e um aumento no meu salário. Então, isso é o que eu quero obter e é por isso que eu quero me tornar referência. Então, sempre quando eu bater o olho nessa frase, eu vou lembrar o que eu quero alcançar. E aí, dando um exemplo concreto, é assim, né? Se eu, Júlio, consigo me tornar referência, muitas empresas que são possíveis clientes da empresa na qual eu trabalho hoje vão me reconhecer e, por me reconhecer, vão então abrir oportunidades para que eu, através da minha empresa, através da empresa que eu trabalho, possa fornecer algum serviço ou algum produto para essas empresas que vão ser nossos clientes. E quanto mais eu contribuo com a empresa pela qual eu trabalho, mais a empresa consegue então ter subsídios para valorizar o trabalho que eu desenvolvo e para me valorizar financeiramente também, entendeu? Então tem que ter um porquê você quer se tornar essa referência. Tem muitas pessoas que alegam ser referência simplesmente porque elas querem ser referência, entendeu? Então, tipo, na minha opinião, mas isso é uma questão de opinião, óbvio, né?
quando eu, Júlio, não tenho um objetivo pelo qual alcançar, esse trabalho ele acaba sendo um trabalho mais tortuoso do que um trabalho que você realmente vai lutar com um desejo ardente de conseguir realizar, ok? Então, basicamente é isso. E aí, então, se eu quero me tornar referência aqui nos Estados Unidos, não adianta nada eu conhecer todos os problemas, e agora sim falando do ponto 5, não adianta nada eu conhecer todos os problemas que o Brasil vive, né? Não adianta. Por quê? Porque a partir daquele determinado momento, a minha escalada rumo a se tornar referência está relacionado diretamente aos Estados Unidos. Então é diferente, entende o que eu quero dizer? Né? Então eu saí da esfera de me tornar uma referência nacional no Brasil e agora estou em busca de me tornar uma referência nacional nos Estados Unidos. Então, nesse caso, o passo número 5 aqui, não vai adiantar eu ainda ter o conhecimento de todos os problemas do Brasil. Eu tenho que ter o conhecimento dos Estados Unidos, o conhecimento dos problemas que acontecem aqui, que são problemas diferentes. Então, veja a importância disso. Não importa qual é a esfera, os pontos 5 precisa ser executado. E quando você executa o ponto número 5, você descobre quais são os problemas daquela determinada esfera, e conhecendo esses problemas, você consegue, então, buscar a solução para eles, que é o nosso ponto número 6. Então, imagina que eu, Júlio, quero me tornar referência do meu chapter, tá? Essa é a esfera do meu chapter, ou seja, das pessoas que estão relacionadas à qualidade dentro da organização. Então, o que eu faço? Eu vou lá e busco quais são os problemas que as pessoas que estão relacionadas àquele chapter estão passando. E aí, então, conhecendo esses problemas, que é o ponto número 5, eu busco solução para eles. E buscando solução para eles, eu consigo, então, encontrar soluções e propor para essas pessoas. E quando alguém resolve o seu problema, você acaba se tornando a referência daquela pessoa. Quer ver um exemplo que provavelmente já aconteceu com você? Lá na escola em que você estudava, sei lá na 6ª série, tinha alguma pessoa lá que era a pessoa que manjava muito, arrebentava na matemática. E aí, sempre quando você tinha algum problema relacionado à matemática, você tinha essa pessoa como sendo sua referência. Essa era a pessoa que você chamava. Entendeu? Puxa, você ficou durante muitos anos tendo, sei lá, algum tipo de dor, uma dor no pé, no peito do pé. Aí algum dia você passou por, daí você passou por diversos médicos, mas um especificamente, uma médica que é especialista no assunto, ela te disse, olha, essa dor aí é causada por isso, isso, aquilo, faça isso, mude isso. Aí, a propósito, muda a palmilha do seu tênis para essa palmilha XPTO. Você mudou a palmilha. A partir daquele momento, seu pé parou de doer. Quando algum dia você for perguntar para alguém como é que faz para solucionar isso, ou quando alguém chegar para você e dizer que tem um problema que é similar ao problema que você tinha, o que você vai fazer? Você vai indicar aquela pessoa que é a sua referência naquilo. Entende? Então, lembre-se disso. Ser referência está relacionado diretamente a você conseguir conhecer os problemas e solucionar os problemas, buscar solução para os problemas. Eu, Júlio, posso dizer, assim, porque isso aconteceu comigo, que é o seguinte: eu, Júlio, acabei me tornando referência para algumas milhares de pessoas. Por quê? Porque eu percebi qual era o problema deles, percebi qual eram os problemas delas. E percebendo quais são os problemas, consegui então buscar soluções para ajudá-los a conseguir chegar lá. Quer ver um exemplo? A gente está aqui hoje, você está assistindo esse vídeo. E você está assistindo o vídeo de alguém que está ensinando para você como você pode se tornar referência. Por que isso? Porque você acredita que a pessoa que vos fala é alguém que é para você uma referência. E por isso que você está consumindo conteúdo. Entende o que eu quero dizer? Porque você entende que o conhecimento é um conhecimento que pode te ajudar porque já te ajudou em algum outro momento, ou que você ouviu que alguém falou que é um conteúdo que vai te ajudar também. Entende o que eu quero dizer? Referência é isso, é você conhecer o problema das pessoas e conseguir buscar a solução para eles. Um outro exemplo também que eu dou para você de uma referência é assim,
O tempo todo aqui a gente está falando sobre alguns exemplos, sabe? O tempo todo a gente está falando sobre alguns exemplos. Hora ou outra eu vou lá e falo assim, ó, por exemplo, por exemplo, por exemplo. E alguns desses exemplos acabam por casar exatamente com o que você passa. Você já percebeu isso? Às vezes você está assistindo um conteúdo meu e eu menciono algo que você fala: caraca, eu também vivo esse problema. Ou, nossa, eu já vivi esse problema. Ou, nossa, eu já passei por isso. Por quê? Porque eu, Júlio, conheço muitos problemas da esfera na qual eu quero ser referência. Entende? Então, conhecer os problemas é algo primordial para você que quer se tornar referência, independente de qual seja a esfera. Ok? E aí a gente vai para o ponto número 7. O ponto número 7 também é de extrema importância. Ele é um ponto que é um momento onde, depois de você conhecer o problema, buscar a solução, você apresenta a solução de uma maneira que atinge as pessoas que estão na sua esfera. Aí eu vou dar um outro exemplo para vocês. Veja, eu, Júlio, vou lá e descubro quais são os problemas da esfera na qual eu quero ser referência. Puxa, nacional. Quais são os problemas que os kiwis da minha nação vivem? E eu vou lá e começo a catalogar esses problemas. Aí depois eu vou lá e falo assim: como que eu soluciono esses problemas? E eu vou lá e procuro soluções para isso. E aí depois disso, como que eu apresento os resultados positivos das minhas iniciativas? Eu vou lá e gravo um vídeo. Eu vou lá e faço um post. Eu vou lá e crio um artigo. Eu vou lá e crio uma aula online para ajudar as pessoas a entender como é que elas podem, então, resolver aquele determinado problema. Entende? Eu tenho que expor isso de uma maneira que seja uma maneira que demonstre para as pessoas, né, os resultados positivos daquelas iniciativas que eu tenho. Essa aula aqui hoje é uma aula de posicionamento quanto à sua carreira. Entende? No fundo dela existe sim uma base, que é a base de conhecimento em testes de software. Porque, veja, não adianta nada, né, você tentar ser uma referência se você nem conhece o seu papel. Não funciona. A nossa base aqui é dada pelos 4 pontos em azul. Essa é a sua base. Os 3 pontos em verde, posicionamento. 4 pontos em azul, fundamentação. 3 pontos em verde, posicionamento. Não dá para que você consiga fazer o verde de uma maneira confiável e sustentável se você não tem o azul. Entendeu? Uma outra coisa que você precisa saber antes da gente avançar em cada um dos 7 passos aqui é o seguinte: o azul não está relacionado a tempo. Tem muita gente que pensa assim: ah, não, mas ó, eu não preciso do 1, 2, 3, 4, não, só preciso do 5, 6 e 7. Eu pergunto, por quê? E a pessoa fala: não, já estou na área há 6 anos, já estou na área há 8 anos, já estou na área há 15 anos. Não. Estar na área, trabalhar como QA, trabalhar como testador há X mil anos, isso não te ajuda a você criar a sua base fundamental em testes, que está aqui composta pelos esses 4 primeiros itens em azul. Por que isso? Porque os 4 primeiros itens em azul, eles estão dizendo o seguinte: olha, eu vou dar um exemplo para vocês com um pedaço de uma pizza. Beleza? Vamos pensar em uma pizza? Vamos. Pensou na pizza? Pensei, vamos pensar que essa é uma pizza de 8 pedaços. Tá bom? E essa é uma pizza de 8 pedaços. Uma pizza, talvez, aqui a minha favorita, pepperoni. Entendeu? Uma pizza de 8 pedaços. Essa pizza de 8 pedaços, ela foi partida, né? Então teve lá aquele conhecimento todo que está aqui, tendo essa metáfora com a pizza em si, de pepperoni, cortada em 8 pedaços. E aí, pensa que cada pedaço dessa pizza é você passar pelo ponto 1, 2, 3, 4 uma vez. Cada pedaço da pizza representa a você concluir os pontos de 1 a 4. Ok? Então vamos fazer aqui esse exemplo. Peguei um pedaço da pizza, comi, ele foi absorvido pelo meu organismo, certo?
Se a pizza, nessa metáfora, é o conhecimento e você então pegou um pedaço dela, é uma parte do conhecimento que você está buscando. Ok? O que você vai fazer então para que você possa absorver esse conhecimento? Obtenha o conhecimento. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que seja testes mobile. Ok? Automação de testes mobile. Fui lá e li um livro, li um artigo, li a documentação da biblioteca, fiz um treinamento, fiz um tutorial, tentei aprender ali sabe, assim, com o meu conhecimento, apenas olhando algum amigo fazer. Ponto número 1. Ponto número 2, praticar. Eu vou lá e pego aquele conhecimento que eu fiz e que eu aprendi de uma maneira guiada, né? Às vezes o instrutor foi lá e pegou aquele conhecimento e falou para você, ó, tá aqui o conhecimento, e você ainda não praticou. Você só tá no número 1 ainda. Número 2 é você ir lá e falar assim, então beleza, vou pegar aqui, vou conectar um celular aqui na minha máquina e vou escrever um script com aquilo que eu aprendi e vou apertar o play e o script vai rodar naquele determinado device, naquele determinado dispositivo. Aí você usou a prática, aí puxa, começou a apitar um monte de erro lá. Você está no passo 3, lidar com os problemas. E aí você vai lá, encontrou, sei lá, cinco erros apareceram. Você vai no Google, busca o primeiro, tenta aplicar, não dá certo, busca o primeiro de novo, tenta aplicar, não dá certo, busca o primeiro de novo, tenta aplicar, bum, deu certo. Aí você busca o segundo, tenta aplicar, deu certo. Terceiro, tenta aplicar, deu certo. Quarto, tenta aplicar, deu certo. Quinto, tenta aplicar, deu certo. E você, passei, cara, consegui lidar com os problemas daquilo. Você já terminou de absorver a sua pizza, seu pedaço de pizza? Ainda não. Você vai lá então e pega aquele conhecimento e ensina para uma pessoa. Isso daqui faz parte do que eu chamo de framework da senioridade, o meu framework da senioridade, que é composto pelos esses pontos 1, 2, 3 e 4. Ensina para uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, quantas você conseguir, ensina para essas pessoas, mas pelo menos uma. E ao ensinar, o conhecimento, ele gruda na sua cabeça de uma forma que não sai da sua cabeça. Mentorar. Aí sim, você comeu um pedaço da pizza e essa pizza foi absorvida pelo seu organismo. Esse pedaço de pizza foi absorvido pelo seu organismo. Nesse caso, um pedaço de conhecimento foi absorvido por você. Só que ainda faltam 7 pedaços. E você vai lá e pega um outro pedaço, que é a automação de testes para mobile com Appium para iOS. Pega outro pedaço, que é execução dos testes numa pipeline. Pega um outro pedaço, que sabe, você vai pegando ali os pedaços que estão relacionados diretamente àquele determinado conhecimento. Aqui a gente está falando de uma pizza, como se ela fosse uma unidade integral de algo. Mas nesse caso não é, porque testes de software é uma disciplina gigante. Provavelmente você vai ter que comer pelo menos lá umas 60 pizzas para que você consiga absorver tudo aquilo que tem dentro da área de testes, entendeu? Então, né? Por isso que às vezes você demora muito tempo para conseguir dominar muito um assunto. Entende? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não adianta nada você ter vivido 8 anos na área de testes, 12 anos na área de testes, se você não seguiu de uma maneira estruturada a busca pela absorção do conhecimento dentro do seu organismo. Entende o que eu quero dizer agora? Então, o passo 5, 6 e 7 tem a ver com, né, a organização na qual, né, a esfera na qual você quer se tornar referência. Mas 1, 2, 3 e 4 é tudo sobre você. Então você precisa ter tempo para você precisa ter tempo para buscar, você precisa ter tempo para estudar, você precisa ter amigos, você precisa ter uma rede de apoio, você precisa ter um mentor, você precisa ter, sabe, você tem que ter alguns recursos que te ajudem a formar o passo 1, 2, 3 e 4. Porque daí sim os 5, 6 e 7 vão estar relacionados diretamente à esfera na qual você quer se tornar referência, e com o conhecimento que você tem, você vai conseguir se tornar referência. Ok? Então, a gente está agora num ponto aqui dessa nossa aula que eu diria assim. 1, 2, 3, 4 é seu. 5, 6, 7 é sobre a esfera na qual você quer se tornar referência. Quanto mais pizzas, quanto mais pedaços de pizza você conseguir absorver, nessa nossa metáfora,
mais o seu ponto 5, 6 e 7 vai começar a ficar mais forte. Vai começar a ficar mais forte. Então, é como se a gente cantasse uma musiquinha assim, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ficasse nesse loop, entendeu? Por quê? Porque você vai aprendendo mais do azul, aprendendo mais do azul, aprendendo mais do azul, aprendendo mais do azul, seguindo mais do verde, seguindo mais do verde, aprendendo mais do azul, do azul, do azul, do azul, verde. Azul, 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 verde. Tá entendendo? Você precisa de ter o conhecimento que o azul te traz, que ele fortalece, ele constrói a sua base, para que depois você, no seu posicionamento, aplique os 5, 6 e 7 e demonstre para as pessoas que você está lá para poder contribuir com elas. Ok? E veja que interessante, já no número 4, né? Já no número 4, a gente já vai ter, né? No número 4, a gente já vai impactar pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque o ponto 4 envolve que você, pelo menos, mentore uma pessoa quanto ao conhecimento que você obteve. Né? Beleza. Vamos fazer um resuminho rápido aqui, porque esse ponto dessa nossa aula é um ponto super importante. Primeira coisa. Alguém que quer se tornar referência porque quer ser lembrado quanto a um determinado assunto dentro da sua área, que é a área de testes de software, ou a diversos assuntos. Beleza? Isso é a questão da referência. Por que isso? Porque isso vai trazer algum benefício. Quem quer se tornar referência, torna-se referência em uma esfera. O seu time, o seu chapter, a sua empresa, a sua comunidade, nacional, internacional. Eu, quando quero me tornar referência, preciso criar uma frase, que tem um template, que é o template que eu compartilhei com vocês. O template é o seguinte: quero me tornar referência na esfera, blá, 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 para que eu possa obter XPTO, que é o seu resultado. E quando a gente está buscando a referência, segundo o framework do Júlio, ele diz o seguinte: 1, 2, 3 e 4 tem a ver comigo, 5, 6 e 7 tem a ver com a minha organização, que é a esfera na qual eu faço parte. 1, 2 e 3 tem a ver com eu e eu mesmo, buscando conhecimento. 4 tem a ver com eu mentorando uma pessoa. Uma pessoa, pelo menos, já vai ser impactada. 5, 6 e 7 tem a ver com eu demonstrando como é que eu obtive aqueles conhecimentos para uma organização, que aqui é a nossa esfera, seja meu time, seja meu chapter, seja minha empresa, seja a minha comunidade, seja a minha nação, seja internacionalmente, o globo. Bacana, né? Agora eu quero passar por cada um desses pontos para dar para vocês um pouco mais de exemplos e uma certa discussão voltada especificamente a isso, e dessa forma poder então te dar mais diretrizes quanto a como buscar. Tá? Agora é o seguinte, como eu espero que você consuma esse conteúdo que eu estou compartilhando com você? Eu espero que você consuma esse conteúdo da seguinte forma. Você vai anotar os passos. Primeiro, você sabe esse template da frase que eu te dei? Você tem que ter ele escrito aí para você. Escreve num papel, num post-it, colhe em algum lugar que você não vai esquecer. Segundo, eu espero que você consuma esse conteúdo a partir do fundamento de você tem que ter aí esses números, cada um desses números que a gente vai abordar agora, como sendo um passo que você literalmente vai alcançar, literalmente vai buscar. Você não vai simplesmente assistir a aula hoje e voltar para sua atividade normal, para o seu dia normal, sem fazer nada. Não, você vai realmente projetar o que é que você quer fazer. Qual o conhecimento que você quer obter, o que você quer colocar na prática e assim sucessivamente, ok? Porque caso contrário, essa aula aqui só serviu de uma aula no qual eu expus alguma coisa. Não teve uma movimentação da sua parte. Pensa que essa daqui é a aula. Pensa que esse daqui é você e a sua carreira. Eles têm que se conectar para que você faça com que isso aqui aconteça na real. Beleza? Então, né, isso precisa ser algo que está sendo parte do seu dia, que vai ser parte do seu dia amanhã, porque caso contrário, a gente só ficou aqui. Não, eu quero que amanhã você mude a forma com que você dirige a sua carreira, para que amanhã mesmo você já comece a ver resultados positivos dentro da sua carreira, entendeu? Então vamos lá.
Ponto número 1. Obtenha o conhecimento. Obter o conhecimento tem a ver com você buscar algo para que você possa aprender algo novo. Ok? E aqui eu recomendo fortemente que você analise o seu redor. Olha ao seu redor. E pensa assim, o que é que existe que eu ainda não conheço e que eu preciso conhecer? Conhecimento, sacou? Conhecimento está relacionado a isso. O que eu ainda não conheço e preciso conhecer? E tem diversas formas de você ver isso. Puxa, tem uma vaga numa empresa que eu tenho muita vontade de entrar. Qual empresa que é essa? Ah, a empresa é a empresa Spotify. Caraca, quero muito entrar no Spotify um dia. Ótimo. Quais são os requisitos que o Spotify tem para você? São esses. Quais você não tem? Ah, puxa, tá um negócio aqui falando de DevOps. Eu não tenho. Anota DevOps. Ah, tem um negócio aqui falando sobre uma linguagem de programação chamada Scala. Putz, anota Scala, porque você não conhece, entendeu? É um novo conhecimento que você quer buscar. Então, vamos dizer que você pegou um conhecimento. O conhecimento era o seguinte: você olhou ao redor e viu que, puxa, para aquela determinada oportunidade que você precisa aprender algo novo, você disse testes mobile utilizando o Appium em sistemas operacionais Android. É algo que, cara, eu não tenho a menor ideia, preciso aprender isso. Preciso aprender porque o meu objetivo é um dia trabalhar ali, ou trabalhar acolá, ou melhorar o processo da minha empresa, ou ficar mais visível, porque o meu gerente falou que isso vai ser uma tecnologia a ser utilizada lá dentro do dia a dia da empresa. Sabe o que é? Né? E aí você foi lá e falou, não, ó, para mim é o seguinte, o conhecimento que eu quero obter é esse, como automatizar testes mobile usando o Appium em sistemas operacionais Android. Você fala, ótimo, muito legal. É o seu conhecimento. Eu queria que nesse momento, aí na sua casa, você anotasse algo. Você fala assim, olha, tem algo que eu quero aprender sim. Vou anotar aqui já, Júlio. E anota aí. Isso aí, aproveita esse tempo para anotar. Anotou algo que você precisa aprender? Eu vou recomendar que você seja específico, que você seja específica. Sabe por quê? Às vezes a gente vai lá e anota assim, automação mobile. Puxa, cara, dá para você automatizar com Appium, dá para você automatizar sabe, UFT, dá para você automatizar com Test Complete, dá para você automatizar com um monte de ferramenta, cara. Então, qual que é a que você quer especificamente? Seja mais específico, porque assim você consegue, sabe, trazer o seu conhecimento para um nível mais palpável, sacou? Então, muito importante isso, tá bom? Mas primeira coisa, obter o conhecimento. E lembra, tá azul. Se tá azul, quer dizer que tem a ver especificamente com você. Segundo, pratique o conhecimento obtido. Praticar o conhecimento obtido é assim: você anotou lá que você queria aprender, né, obter o conhecimento de automação de testes mobile utilizando o Appium em sistemas Android. Você foi lá e fez um curso, leu um livro, leu artigos, leu a documentação do Appium, você assistiu aulas no YouTube, você assistiu aulas de um treinamento XPTO, você foi lá e obteve aquele conhecimento. Segundo ponto é você praticar isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e baixar um app de testes e começar a automatizá-lo. Tem que baixar lá um app da empresa que você quer um dia trabalhar e começar a automatizar testes ali. Baixar uma versão do app da sua empresa para que você possa praticar a automação de testes mobile nele e depois mostrar para o seu chefe. Mostrar para o seu chefe que, puxa, ó, você conseguiu alcançar aquele determinado conhecimento e praticou com aquilo, sabe? Ter prontinho assim para que você possa apertar um botão e o teste começar a rodar e você mostrar para o seu chefe que você conseguiu fazer aquilo. Coisa dessa natureza. Você mostrar para o recrutador, você rodando o teste, para que o recrutador entenda que você realmente sabe fazer aquilo que você só obteve o conhecimento. Tem muita gente que compra um treinamento, assiste todas as aulas e não pratica nenhuma delas. Sabia disso? Por diversos motivos, por falta de tempo, por falta de vontade, por diversos motivos.
Só que se a pessoa não aplicou aquilo na real, lá no dia a dia, ela não rascunhou no papel alguma coisa, como é que ela consegue saber que ela consegue realmente resolver um problema? Tá entendendo? Então tem que ter a prática. Olha só a prática aqui. Automatizou 10 testes mais importantes para o app desenvolvido pela empresa na qual trabalha. Então, puxa, essa daqui é uma boa forma. Ó. Se eu quero obter o conhecimento de automação de testes com mobile e Android, eu vou lá e automatizo os 10 testes mais importantes do app desenvolvido pela empresa que você trabalha. Então, esse é um bom teste para que você possa obter, né, praticar aí esse conhecimento obtido. Preciso fazer isso. Ok? E nesse momento você pode falar assim, mas Júlio, isso que você está me falando é clichê, mas se você não faz isso de maneira estruturada, você acaba esquecendo de fazer. Isso daqui não é simplesmente dicas de como você faz algo, não. Isso daqui é um processo metodológico de como é que você consegue preparando a sua fundamentação para você se tornar uma referência. Entendeu? Então, o segundo passo formal, estruturado dentro dessa busca é você vai praticar isso com algo que está relacionado ao seu dia a dia. Praticou? Pratiquei. O que vai acontecer? Enquanto você está lá tentando implementar esses 10 testes, vai surgir um montão de problema. Sabe o que você vai fazer? Número 3, você vai lidar com os problemas. Vai lidar com os problemas que vão surgir. E aqui é onde você vai sentir o maior desafio da sua vida. Sabe qual que é? Dentro da sua profissão. O maior desafio da sua vida dentro da sua profissão é não ter alguém te olhando. Esse é o maior problema que você pode enfrentar, o maior desafio que você pode enfrentar no seu dia a dia, né? Você está fazendo algo que você não se comprometeu perante alguém. Quer ver? Você foi lá, ó, e falou assim: preciso aprender. Ouvi falar alguma coisa sobre mobile aqui, preciso aprender. Aí você foi lá e falou assim: preciso praticar. Aí você lidou com problemas. Você fala assim: ah, mas eu não me comprometi com ninguém, ninguém está me vendo. Eu vou simplesmente abandonar isso. Ah, não, ó, não tem ninguém que está me olhando aqui, eu não preciso seguir adiante. Cara, eu tô cansado de mexer com isso daqui. Não tem ninguém esperando o resultado do meu trabalho, sabe? Você esquece. Você pode abandonar ali mesmo. Não tem ninguém para forçar você a fazer, porque você é entre você e você mesmo. Lembra? Esses tópicos aqui são azuis. É entre você e você mesmo. É nessa hora que cai a sua motivação e você desiste do que você está fazendo. Por quê? Porque não tem ninguém te vendo, não tem ninguém te olhando, não tem ninguém para ficar cobrando você. E esse talvez seja o principal motivo pelo qual hoje em dia tem muita coisa que você já começou a estudar, mas você nunca terminou. Por quê? Porque você se comprometeu perante a você mesmo e você começou a fazer e você desistiu no meio do caminho. Entendeu? Coisas que você começou a estudar pela metade que você nunca concluiu. Coisas que você acha que aprendeu, mas você nunca praticou. Coisa que você... terminologias que você ouviu, sabe? Coisas assim, tipo pirâmide de testes. Você já ouviu, só que você nunca praticou. Aí você acha que você aprendeu, você não aprendeu nada. Se alguém chega e fala, me dá detalhes sobre como é a explicação disso, você não sabe. Por quê? Porque você você buscou o conhecimento, mas você não completou o ciclo dos 4 pontos dentro desse meu framework estruturado de buscar a senioridade. Tá entendendo o que eu quero dizer? É por isso. É porque é uma luta entre você e você mesmo. E essa luta entre você e você mesmo, se você não tem um compromisso com alguém, você acaba por largar ela de lado. Eu vou falar de outra coisa, você vai ver o que acontece na sua vida também, que é assim, tem coisas que você se compromete com alguém e você nem queria fazer, você acha chato pra caramba fazer, mas você acabou se comprometendo. Dia ou outro você termina, você entrega aquela atividade, mas as coisas que você julgou necessário para você, às vezes você não entrega. Sabe por quê? Porque é algo que você não se comprometeu com o outro, que vai ficar te cobrando, que vai ficar o tempo todo te enchendo o saco para você terminar. Não, você se comprometeu com você mesmo. Entendeu? O maior problema nessa busca que... é muito interessante porque assim, a gente fala desses 4 pontos e eles soam clichê mesmo, só que eles não são. Por quê? Porque é uma abordagem estruturada para você buscar de maneira estruturada sabe, o conhecimento prático para que você possa se tornar referência naquilo. Entendeu? Tem que passar pelos 4. Então, o primeiro é conhecimento. Talvez é o
mais fácil. Puxa, cara, você entra no YouTube, tem milhares, cara, centenas de milhares de conhecimentos que você pode buscar e você pode aprender o conhecimento. Agora, quando você chega para a prática, não. Você tem que reservar horas do seu dia para fazer. Às vezes você escuta, ouve, lê, não pratica. Entendeu? Aí um dia, como que você vai se tornar referência naquilo? Só se for referência pela sua eloquência. Puxa, eu ouvi o Júlio falando sobre algo que, nossa, cara, parecia ser muito louco, um negócio muito... já entendi tudo. Aí chega no dia na prática, que alguém, acreditando que você é referência, te pergunta, você não consegue desenrolar. Por quê? Porque você só ouviu, você não viu na prática, entendeu? Então, tem que ter aqui, né? Deixa eu voltar aqui para você. Tem que ter aqui a prática. Tem a prática? Tem. Aí... eu não sei se você já percebeu isso, mas é assim, ó, às vezes você vai lá e você assistiu uma aula que foi maravilhosa. Quando você chega na sua casa, que você vai lá e começa a codificar, parece um erro. O Júlio me explicou os 4 pontos de como ganhar senioridade, cara. Você foi aplicar o terceiro ponto, puxa, não tá dando certo aqui do jeito que ele me falou. Você leu um livro, você foi aplicar, não tá funcionando do jeito que estava escrito no livro. Pô, mas o livro tá lá certinho, eu fiz todos os passos. Não tá funcionando. É um problema. Você tem que lidar com o problema. Sabe o que acontece? Tem gente que lida com o problema e desiste. Como que você vai virar sabe, a referência da sua esfera se você não lidou com os problemas? Olha só que louco isso. Porque se a gente for parar a pensar, né, quando eu falei para vocês lá, da parte verde, que a gente já vai chegar lá, é assim, um dos itens da parte verde, que é o item número 6, ele fala o seguinte, você tem que saber os problemas das pessoas e buscar a solução desses problemas. Se você vive um problema e você não conseguiu buscar a solução, como é que você vai ajudar alguém? Entende? Em vez de ser uma pessoa com problema, vai ser 2, porque você também vai estar com problema. Sacou? Agora, quando você se propõe a resolver o problema, aí você consegue contribuir com a sua esfera e se tornar referência para essas pessoas, né? Então, esse é um ponto super importante aqui também. Então, aqui tem um exemplo. Lidando com a dificuldade de identificar elementos da tela, sendo que não há mais tempo para fazer alterações no app, dado o prazo apertado para a entrega. Então, é assim, para todo mundo que vai mexer com automação de testes em interface gráfica, já deve ter passado por situações onde, puxa, eu estou tentando interagir com um elemento, o elemento não tem um identificador único. Aí, às vezes, você está num projeto que você fala com o dev que está do seu lado, você fala, oh, tem como colocar um ID aqui para mim? Ele coloca. Agora, tem momentos que a gente está como esse daqui. Você não tem como identificar um elemento na tela, não tem tempo suficiente para alguém fazer alteração no app, então não vai ter identificador único. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que procurar uma solução para o problema. E essa procura pela solução para o problema, às vezes, é um negócio super complexo, cara. Super complexo. Mas você foi e buscou a solução para aquilo, encontrou. Olha que maravilhoso isso. Por quê? Porque você encontrou o problema, lidou com o problema, resolveu o problema. Encontrou o problema, lidou com o problema, sabe? Corrigiu o problema. Encontrou o problema, lidou com o problema, corrigiu o problema. E vai nesse loop, sabe? Nessa busca, resolvendo problemas. E quanto mais você resolve problemas, mais você aprende. Quanto mais você resolve problemas, mais você aprende. Quanto mais você resolve problemas, mais você aprende. Sensacional. Então, o terceiro ponto tem a ver especificamente com algo que vai acontecer, vai gerar problema no seu dia a dia e pum, né? Aconteceu lá para você esse problema, você lidou com o problema. E agora vem a parte que é o primeiro momento em que você começa a impactar positivamente a vida de alguém. Mentorar essas outras pessoas. Então você, como eu disse para você, se você for seguir aqui o meu framework da senioridade, que são esses 4 passos, você tem que ensinar o que você aprendeu para pelo menos uma pessoa, pelo menos uma. Então você vai ensinar o conhecimento que você obteve, vai ensinar a prática que você obteve e vai ensinar a solução para os principais problemas que você obteve. Quer ver um exemplo? Como que você mentora alguém quanto ao conhecimento obtido? Ensinando como automatizar testes com Appium e lidar com problemas relacionados na identificação de elementos em apps com baixa testabilidade.
Isso daqui pode ser o título da palestra que você vai ministrar na sua esfera. Entendeu? Lembra lá da esfera, do template que eu propus para você? Você fala assim, a minha esfera é global. Você vai procurar um evento global para que você possa dar uma palestra sobre isso. A minha esfera é o chapter. Vou dar uma palestra no chapter sobre isso. Minha esfera é o time. Eu vou chamar as pessoas do meu time e vou ensinar isso daqui para eles, através de uma talk pequena. Não, a minha esfera é... Entende? Qual é a sua esfera? É lá que você vai falar sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto que você pegou na internet? Não. Meu, isso é um negócio muito louco. Isso é algo sensacional. Isso daqui, esse assunto que a gente acabou de ver, é um assunto que você pegou da internet, de um site do fulano de tal, e você está reproduzindo aqui? Não é. Sabe o que é isso? Esse é um conhecimento que você chegou a ele. É quase como se você tivesse concebido ele. É como se ele fosse exclusivo, algo que viveu na sua vida, cara. Porque os problemas que você vive na sua vida, eles acabam sendo problemas tão autênticos que, caraca, velho, talvez ninguém nunca consolidou todos os problemas que você encontrou com o conhecimento, com a sua visão de mundo e colocou tudo aquilo dentro de um conteúdo que trouxesse valor para alguém, que a pessoa te chamasse você de referência. Entende? Talvez essa seja a primeira vez na sua vida inteira que você está ouvindo um conteúdo como esse. Mas por que é a primeira vez que você está ouvindo um conteúdo como esse? Porque eu tinha um problema, eu assisti, busquei, li, obtive conhecimento, apliquei na prática, vivi um monte de problemas, consolidei tudo isso num pacotinho e hoje mentoro você que está aí do outro lado, quanto a como conseguir obter isso daqui e se tornar a referência que você quer ser para a sua esfera. Não é interessante isso? É quase que um conteúdo completamente novo. Por quê? Porque você viveu aquilo. Você aprendeu de uma maneira estruturada. Então, o passo de 1 a 4 é sobre você. E sobre como que você consegue buscar algo, um conhecimento que está fundamentando aqui, está fundamentando a sua base, que vai fazer com que você possa, então, ser uma referência para alguém, né? E essa referência para alguém pode ser referência em um pedaço da pizza, sacou? Então, você não precisa ser referência geral, total, sabe? De tudo. Não. Puxa, existe um montão de gente aí que é referência em, sei lá, Cypress, né? Tem lá o meu colega Samuel Lucas, lá do Agilizei, por exemplo, que é uma referência em Cypress. E eu, Júlio, sou uma referência em Cypress? Não, não sou uma referência em Cypress. O Samuel buscou conhecimento, colocou na prática, lidou com os problemas complexos, lidou com um monte de problema que existia lá, entendeu? E aí, depois de lidar com esses problemas, ele mentorou pessoas, grudou igual um chiclete na cabeça dele, entendeu? Agora, eu vivi isso? Não. Entretanto, eu tive outras oportunidades, de outras ferramentas, de outras práticas, de outros processos. E isso faz com que eu consiga ser referência em outros pedaços da pizza. Entendeu? Então, um pedaço da pizza que você absorve, você já consegue ser referência naquele pedaço de pizza. Beleza? Show! Para quem está perguntando que tal de pedaço da pizza é esse, depois você consegue assistir, né, no replay aqui dessa nossa aula de hoje. Vamos seguir, porque agora a gente está na parte verde, que é a parte na qual você está impactando diretamente a vida, né, o dia a dia daquela determinada esfera na qual você está, na qual você quer se tornar referência. Então, quando a gente fala organização aqui, é a esfera na qual eu estou. Eu vou lá e quero ser, então, uma referência para a minha empresa. Eu vou lá e primeiro preciso conhecer os problemas da minha empresa. Eu quero ser referência para o meu time. Então, eu vou lá e conheço os problemas do meu time. Eu quero ser referência internacional em testes. Eu conheço os problemas da comunidade internacional de testes de software. Aqui eu tenho um exemplo.
Identificando que o tempo necessário para executar os 10 principais testes relacionados ao app geralmente levam em torno de 18 horas. Caraca, então eu olho lá para o meu time, que é a esfera na qual eu quero ser referência, e eu, sei lá, tem alguns jeitos legais de você fazer isso, tá? Você pode perguntar para as pessoas. Gente, quais são os problemas que vocês vivem aqui relacionados à qualidade? Gente, preencham aqui essa pesquisa que pergunta quais são os problemas que vocês têm relacionados à qualidade. Ou diz para mim aí, qual foi o maior problema que a gente viveu na semana passada, na sprint passada? Ô, pessoal, me diz uma coisa, quais são as coisas aí que a gente tem de problemas dentro do nosso dia a dia aqui como time relacionado a testes de qualidade de software? É assim que você chega nos problemas. Ou às vezes as pessoas não estão identificando, mas você olha e você fala, olha, eu vejo um problema aqui. Entendeu? Então, problemas. Eu chego a eles. Aqui eu estava analisando quais eram os problemas da organização e descobri esse. Ó, puxa, cara, a gente está gastando 18 horas. Fui lá, sei lá, vamos dizer que eu fui pesquisar na esfera do chapter, porque eu quero ser referência para o meu chapter. Eu pergunto para as pessoas do chapter quais são os problemas. E alguém levanta a mão e fala: ó, a gente tem 10 testes lá, cara, tá levando 18 horas para rodar. Aí outra pessoa logo levanta a mão e fala: eu também tenho esse problema, eu também tenho esse problema, eu também tenho esse problema. Você tem um problema que você descobriu do seu chapter, que é a esfera na qual você quer se tornar referência. Beleza. Sai para o ponto 6, então. Busque solução para os problemas. Aí você vai lá e faz uma pesquisa sobre ferramentas que podem ajudar a solucionar esses problemas, né? E as estratégias para execução disso. E você descobre realmente que existe uma ferramenta que serve para isso. Que ela, né, quando você coloca ela para rodar ali, ela reduz o tempo de execução dos testes. Vamos dizer aqui que foi uma execução de testes paralelo, isso que foi o que, né, você encontrou na sua busca. Então você encontrou uma solução para aquele problema. Você já está super feliz, né? Porque conseguiu ali encontrar a solução para um problema, você ainda não divulgou para as pessoas. Você encontrou a solução. Você implementou a solução, você testou a solução e viu que na sua máquina, cara, com certeza funciona. Olha lá, de 18 horas, reduziu drasticamente. E você fala, encontrei a solução, ei! Você vai lá e conta para uma pessoa do seu lado, encontrei a solução, ei! Você compartilha a solução com aquela pessoa, que é a primeira pessoa que levantou a mão quando você perguntou dos problemas. Você fala, encontrei a solução para você. E a pessoa guarda aquilo para ela. Não tem crescimento, não tem referência, não tem, sabe, a crescimento da sua, a obtenção da sua referência como sendo referência para o chapter para todos. Você acaba se tornando referência sim para aquela determinada pessoa dentro desse assunto, mas você ainda não é referência de uma maneira mais escalar para aquela sua esfera em específico. Por quê? Porque você não apresentou os resultados para geral, você apresentou o resultado para uma pessoa. Você já viveu isso? De você ir lá e ficar 8 horas buscando uma solução para um problema de uma pessoa que nem é você, uma outra pessoa. Aí você vai lá e fala só para aquela pessoa que você encontrou o problema. Aí aquela pessoa é melhor que você em demonstrar resultados. Ela vai lá, pega o microfone e fala para a empresa inteira que resolveu um problema. E acaba que, por mais que foi você que encontrou a solução, aquela pessoa que conseguiu demonstrar melhor o problema acaba se sobressaindo à sua frente. Por quê? Porque foi ela que, no final das contas, comunicou aquilo. Por quê? Porque você não demonstrou bem os seus resultados. Concorda? Isso às vezes acontece com a gente. Já aconteceu comigo. Foi triste pra caramba, cara. Eu fui lá, era um negócio de logs. Existia lá um trabalho que era feito por testadores. Isso é história verídica, tá? Eu estava dentro de um cliente. Existia uma atividade que era feita pelos testadores e que era feita apenas por testadores técnicos. Sabe o que era? Olhar os logs da aplicação. Então, qual que era o dia a dia? O testador, que não é técnico, ia lá e estava testando uma aplicação e aparecia um erro para ele ou para ela. Ela olhava para o erro, tirava um print screen da tela e mandava para o dev. Eu olhei para aquilo e falei, cara, isso deve estar onerando os desenvolvedores. Perguntei, desenvolvedores do time, vocês têm problemas com esse monte de defeito aberto sem ter uma causa raiz? Eles disseram sim.
E eu cataloguei. Quanto tempo que leva para você olhar isso? Ah, puxa, a gente gasta 20% do nosso dia fazendo essa análise aí desse monte de bug que é aberto. Falei, puxa, a gente precisa resolver isso. Aí eu falei, testadores, vocês conseguem olhar logs? Eles falaram, não, eu não sou técnico o suficiente para isso. Aí eu tive uma ideia. A minha ideia foi a seguinte, eu fui lá e falei assim, olha, o time, o meu time naquela época era um time de especialistas em testes automatizados. Time, tem aqui uma necessidade, a gente tem que escrever um script para procurar logs dentro de um tempo em específico aqui, que é o tempo de achado do defeito, de uma maneira que seja simples para que esses executores de teste que não têm conhecimento técnico possam buscar e anexar isso ao defeito, para que o desenvolvedor consiga encontrar de uma forma mais rápida o porquê do defeito. Uma das pessoas do meu time falou, eu quero esse desafio, foi lá e executou, criou uma aplicaçãozinha que fazia exatamente isso, foi lá e mostrou para alguns testadores e demonstrou aquilo e funcionou, mostrou para os devs, foi lá, perguntei para os devs falaram, olha, melhorou muito aqui, cara, agora a gente está recebendo parte do log, puxa, está sendo muito mais fácil de investigar o defeito. Falei, que ótimo, cara, muito bom. E eu não comuniquei apropriadamente para os líderes, para os gestores, para as pessoas, sabe? Não vendi aquilo como sendo algo que fosse realmente benéfico para a organização. Nem falei do percentual que diminuiu sabe, do desenvolvedor ficar investigando esse tipo de problema. Caiu muito, tipo, caiu uns 12%, sabe? Do quanto eles gastavam de tempo. Caraca! E eu não falei nada. Sabe o que aconteceu? Uma das pessoas que usava essa ferramenta demonstrou para uma pessoa de negócios que era um super vendedor que queria muito fazer com que aquilo acontecesse, com que algumas coisas boas aparecessem na conta dele. Ele foi lá e apresentou isso para todos os times que estavam organizados, que estavam relacionados ao trabalho, como sendo algo que o time dele construiu. Nem foi o time dele que construiu. Fomos nós que estávamos lá prestando um serviço. Entende o que eu quero dizer? Isso é algo que me demonstrou de maneira clara que eu precisava de mais um ponto dentro desse caminho para se tornar a referência. Porque ser a referência tem que ser a referência para a esfera na qual você está. Naquela época, eu buscava ser referência para a esfera da empresa, da organização. A organização era a empresa. Faltou o ponto 7. Então vamos ao ponto 7, porque ele vai ser primordial para vocês. Ponto número 7. Apresente resultados positivos de suas iniciativas. De preferência para as pessoas que estão dentro da esfera que você está percorrendo para ser referência. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso apresentar relatórios que apresentem o benefício da redução do tempo da execução dos testes em 60%, que foi o que eu consegui encontrar a partir dessa solução aqui que eu descrevi no exemplo do 6. Então, o que eu descrevi no exemplo do 6 fez com que o tempo fosse reduzido em 60%. Fazendo, então, com que aquele tempo de 18 horas do passado caísse muito, né? Com relação àquilo que a gente vivia. Então, caiu lá para menos de 9 horas. Entende o que eu quero dizer aqui no ponto número 7? Ponto número 7 não tem a ver com o que era de você, tem a ver com o impacto que isso causou para a organização. No caso, a esfera na qual você estava perseguindo, né, se tornar referência. Interessante, né? Então, né, a gente tem aí esses 7 pontos. Vamos lá para o nosso resumo. Recapitulando, se você quer se tornar uma referência em testes de software, você tem que saber qual é a esfera que você quer se tornar. É para o seu time? É uma referência para o seu chapter? É uma referência para a sua empresa? É uma referência para a sua comunidade? É uma referência para a nação? É uma referência global em testes de software, internacional? Qual é a esfera que você quer ser referência? E você quer ser referência nessa esfera por quê? Tem que ter um benefício claro, que faça com que você sinta-se motivado ou motivada todos os dias em conseguir ir lá e ser a referência que você quer ser. Além disso, é importante que você entenda que existem duas partes aqui. Uma é o quanto você fundamenta o seu conhecimento
para que quando você aconselhe alguém, você aconselhe com base em coisas que você realmente sabe, não coisas que você imagina saber. E você também tem que seguir ali um passozinho, que é o que a gente chamou aqui de passos no verde, né? Que são aqui aqueles passos que vão impactar diretamente a vida da organização ou da esfera na qual você quer se tornar referência. Passo 1 ao 4 tem a ver com você. Obter o conhecimento, praticar o conhecimento, lidar com os problemas complexos, mentorar alguém. Eu chamo esses 4 pontos de framework da senioridade. Eu disse para vocês aqui, usando uma metáfora aqui, quando você executa uma vez cada um desses 3 pilares para um pedaço de conhecimento, é como se você comesse um pedaço de uma pizza e esse pedaço dessa pizza fosse incorporado ao seu organismo. Ok? Pontos 1 ao 4. Se eu estou falando que quando você roda do ponto 1 ao 4, você pega um pedaço da pizza, isso quer dizer que você vai ter que comer muitos pedaços de pizza para que você consiga cada vez mais melhorar a sua fundamentação para que você possa contribuir com outras pessoas. Se tornar referência, além de ter essa parte sua, que é a parte azul, também envolve que você conheça os problemas da esfera na qual você quer se tornar referência. Se você quer se tornar referência para o seu time, conheça os problemas do seu time. Para o seu chapter, conheça os problemas do chapter. Para a sua empresa, conheça os problemas da empresa. E assim sucessivamente. Ok? Eu até dei um exemplo que não tem como eu chegar aqui nos Estados Unidos hoje e me tornar do nada uma referência simplesmente porque eu conheço os problemas que acontecem na comunidade de testes do Brasil. Não dá. Os problemas aqui são diferentes. Eu tenho que conhecer os problemas daqui também para se tornar uma referência daqui. Beleza? Então, preciso conhecer os problemas. 6, tenho que resolver os problemas. Tenho que buscar a solução para eles. Encontrando os problemas, eu consigo contribuir com aquela esfera, aquelas pessoas daquela determinada esfera. E no final, apresentar os resultados de impactos positivos para aquela esfera. Então, se eu tenho que apresentar isso, se eu quero ser referência para a empresa, vou apresentar a nível da empresa. Se eu quero ser referência internacional, apresentar a nível internacional. Se eu quero ser referência para o meu time, apresentar para o meu time. Mas eu tenho que ter um espaço para que isso possa acontecer. Então, eu busco esse espaço. E com isso, seguindo esse método que eu estou passando aqui para vocês, um método estruturado, eu digo para vocês, vocês vão se tornar referência. Eu quero aproveitar aqui, então, para agora passar a bola para você. Gostou da aula? Gostei, Júlio. Clica no botão curtir. Gostou da aula mesmo? Gostei, Júlio. Então conta para mim o que você gostou, o que foi bacana. Quer ver um jeito bom de você começar? Começa dizendo como é que você tem organizado a sua busca rumo a se tornar uma referência. Vai lá embaixo e coloca assim: ah, Júlio, eu tenho tentado fazer isso, A, B, C, D, E. Coloca lá embaixo nos comentários. Como é que você tem feito para se tornar uma referência, né? Para o seu time, para a sua organização, para o seu chapter, para a esfera na qual você está buscando. E para finalizar, não esqueça aí de se inscrever no canal para que você possa ficar atualizado e atualizada quanto a tudo que eu estou postando aqui para vocês. Quero novamente lembrar aqui, né, do meu compromisso em trazer para vocês conteúdos para ajudar você a conseguir alavancar sua carreira, aumentar seu salário em mais de 30%. Eu já falei e eu falo diversas vezes. Se você quer fazer com que a sua carreira seja alavancada, é necessário que você tenha o conhecimento. Sem ter o conhecimento, é difícil que você consiga, sabe, engrenar e, sabe, subir, alavancar a sua carreira. É difícil. Por quê? Porque se você não sabe sobre a sua profissão, é muito difícil que você consiga demonstrar para as pessoas o valor que você tem. Ok? Então, tenha o conhecimento. Segundo, muda a sua postura. Porque a sua postura ela precisa ser uma postura que demonstra a ciência por detrás do trabalho que você faz. E demonstra para as pessoas o quanto você é valioso, o quanto você é valiosa. E isso sim faz com que elas entendam que você merece mais. Você merece ser valorizado, reconhecido, reconhecida, precisa ter um aumento no seu salário, precisa ter, sabe, oportunidades. Se tornar uma referência é uma ótima forma de você conseguir demonstrar isso. Mas lembre-se, não é simplesmente ouvir algo que vai fazer com que você se torne a referência que você quer ser. Siga uma estrutura, um método.
Essa é a diferença. Muitos dos meus alunos me falam assim, Júlio, eu gosto muito, né, de aprender com você através das suas aulas, através dos seus treinamentos. Por quê? Porque existe um método por detrás disso que faz com que eu entenda e eu siga esse método e consiga alcançar resultados que são resultados positivos. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até agora. Muito sucesso na sua carreira e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.